É domingo à noite. Você finalmente tem algumas horas livres para não fazer absolutamente nada. Mas, em vez de relaxar, você sente um aperto estranho no peito. Uma culpa silenciosa surge e sussurra na sua mente, de que você deveria estar estudando, trabalhando ou produzindo algo. Se você passa um dia inteiro sem ser produtivo, você sente que falhou com você mesmo. Por que nós nos transformamos em uma espécie que sente culpa profunda por simplesmente descansar? A resposta não é um defeito na sua mente, é o resultado de uma engenharia social silenciosa. Sem perceber, nós fomos trancados e acorrentados dentro de uma das maiores invenções humanas, o relógio. Essa pequena máquina que hoje em dia dita cada segundo da sua existência. Mas você precisa lembrar que, por 99% da história da nossa espécie, ninguém nunca se atrasou para nada. Nossos antepassados não tinham prazos, cronogramas ou reuniões marcadas na agenda. Se você perguntasse a hora para um caçador-coletor há milhares de anos, ele olharia para você sem entender. Para eles, o tempo não era um recurso escasso que estava constantemente escorrendo pelos dedos. Eles mediam a vida de forma orgânica, pela jornada do sol, pela mudança da lua e pelo ciclo das colheitas. A vida acontecia no ritmo das estações. Se o sol estava alto, era a hora de caçar. Se o sol se punha, o dia acabava. Eles não gastavam ou economizavam tempo. O tempo não pertencia a um chefe, nem ao mercado. O tempo simplesmente era. Mas então, a humanidade fez uma escolha que mudaria a nossa psicologia para sempre. A grande ironia é que a nossa pressa moderna não começou nas fábricas. Ela começou no silêncio de um mosteiro. No século XIV, os monges católicos precisavam de uma disciplina rígida para rezar exatamente nos mesmos horários. Para não perderem as orações da madrugada, eles ajudaram a criar os primeiros relógios mecânicos da história. O relógio não nasceu para gerar lucro ou aumentar a produtividade. Ele nasceu para salvar a alma. Mas aquela máquina de engrenagens logo escapou dos muros da igreja e ganhou as ruas da cidade. E quando a Revolução Industrial chegou, os donos das novas indústrias viram no relógio a ferramenta perfeita. Antes, se você contratasse um artesão, você pagava pelo produto final. Um sapato, uma mesa, uma ferramenta. Não importava se ele demorava 2 horas ou 2 dias. O valor estava na qualidade do trabalho. Mas as fábricas mudaram tudo. Os novos patrões não queriam comprar o seu produto. Eles queriam o seu tempo. Eles instalaram relógios pontos na entrada. Pela primeira vez na história, o tempo virou mercadoria. Se o tempo agora vale dinheiro, cada minuto parado passou a ser visto como um desperdício pesado. Foi assim que a humanidade trocou o ritmo natural da Terra pelo ritmo artificial de uma máquina de metal. Apesar das fábricas, o mundo ainda era um caos cronológico. Até meados do século XIX, cada cidade tinha sua própria hora local, baseada no momento exato que o sol passava pelo topo do céu daquela região. Quando era meio-dia em Nova York, podia ser 12:12 em Boston e 11:40 em Washington. Ninguém se importava, porque o meio de transporte mais rápido era o cavalo. Tudo mudou com a invenção da ferrovia. Os trens cortavam continentes a velocidades nunca vistas antes. E foi aí que o desastre aconteceu. Sem uma hora unificada, era impossível organizar as tabelas de partida e chegada. Pior do que isso, trens colidiam de frente nos mesmos trilhos, porque os maquinistas seguiam relógios configurados com horas diferentes de cidades vizinhas. Dezenas de pessoas morriam por causa de uma ilusão de minutos. Para salvar o comércio e as vidas, em 1884, representantes do mundo inteiro se reuniram e tomaram a decisão. Dividiram o planeta Terra em 24 fuso horários rígidos, tendo como centro o meridiano de Greenwich. A partir daquele momento, a geografia humana foi domesticada. A natureza perdeu o direito de ditar o ritmo local. O mundo inteiro foi forçado a marchar no mesmo compasso, sob o comando de um segundo universal matemático. Se a Revolução Industrial nos prendeu às horas, a era da internet e dos smartphones fatiou a nossa percepção do tempo em milissegundos. Hoje, nós não somos apenas cobrados por bater o ponto. Nós somos bombardeados por estímulos a cada segundo.
Seu cérebro foi moldado para focar uma coisa de cada vez no ritmo calmo da savana. Mas agora, os algoritmos das redes sociais competem agressivamente pela sua atenção. Uma notificação no Messenger, no WhatsApp, um e-mail de trabalho, um vídeo curto que passa em looping na tela. Nós quebramos o nosso dia em pedaços tão pequenos que a nossa mente nunca entra em um estado de repouso verdadeiro. Isso criou um fenômeno moderno chamado fome de tempo. É a sensação constante e angustiante de que, não importa o quão rápido você corra ou quantas tarefas você faça, o dia simplesmente não tem horas suficientes. Nós nos tornamos hiperconectados, hiperprodutivos e, ironicamente, profundamente exaustos. Nós corremos para economizar tempo, mas nunca temos tempo para usufruir o tempo que economizamos. E sabe qual é a pior parte? Nós começamos a tratar o nosso tempo livre como se fosse trabalho. Atualmente, até para relaxar, você sente que precisa seguir um cronograma. Você não assiste um filme simplesmente por prazer. Você precisa zerar a lista da Netflix. Você não lê um livro para viajar na história. Você lê para bater a sua meta anual de leitura. Nós transformamos os nossos hobbies em métricas de performance. E se você falhar em otimizar até o seu descanso, a ansiedade volta a cobrar a conta. O homem moderno esqueceu completamente como é a sensação de viver sem um objetivo final. Nós nos tornamos escravos de uma eficiência que, no fundo, não faz menor sentido. Nós conquistamos o tempo, criamos relógios atômicos capazes de medir frações de bilionésimos de segundo. Mas, no processo, perdemos a nossa liberdade. Hoje, a sensação de que o dia não tem horas suficientes não é um problema de falta de tempo. É um problema de excesso de expectativas. Nós tentamos espremer uma produtividade infinita dentro de corpos que foram moldados para seguir o ritmo calmo da natureza. As engrenagens foram inventadas para nos servir, não ao contrário. Às vezes, o ato mais revolucionário que você pode fazer no seu dia é passar algumas horas sem fazer absolutamente nada. Olhar para o teto, deixar a mente vagar, respirar sem pressa, sem a culpa de domingo sabotando seu direito de existir. A próxima vez que você olhar para o relógio e sentir que está atrasado para a vida, lembre-se, o tempo não é uma corrida, é apenas uma jornada. Afinal, o tempo é o recurso mais valioso que você possui. Cada minuto é único, ele pertence apenas a você. Então, muito obrigado por passar esses minutos aqui comigo hoje. Viva o agora e nos vemos em breve. Se você gostou dessa perspectiva, deixe seu comentário aqui embaixo. Você também sente que o relógio está controlando a sua vida? Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Até o próximo vídeo.